Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas, hoje celebramos o 17º domingo depois de Pentecostes. São Paulo, na primeira leitura, na Epístola aos Efésios, ele vai nos dizer para que nós andemos segundo a vocação a que nós fomos chamados. Que nós, meus amados irmãos, uma coisa que nós sempre dizemos, nós devemos buscar sempre a nossa santificação. Essa é a primeira vocação, é a que nós devemos cumprir. Nós devemos ser santos, no sacerdote, os religiosos como religiosos, os consagrados como consagrados, os leigos, solteiros, santos, também neste estado de vida. Mas a vocação inicial e primeira e essencial para todos nós é a vocação à santidade. E para nós sermos santos, meus amados irmãos, nós devemos cumprir os mandamentos de Deus. E nosso Senhor faz este resumo dos mandamentos ao responder ao fariseu no Evangelho desta Santa Missa. Os dois primeiros mandamentos, o maior mandamento, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E o segundo, que é semelhante a este, amarmos o próximo como a nós mesmos. São João da Cruz vai nos dizer, no entardecer da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. Nós nascemos por amor e para o amor. E nós devemos viver, meus amados irmãos, deste modo. Queria então neste dia nós fazermos esta reflexão. Nós amarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, a nossa mente, as nossas obras. Amar a Deus com toda a nossa mente quer dizer, é preciso ter a nossa mente sempre livre de todo o pensamento vão e mau. Quantas vezes, meus amados irmãos, enchemos o nosso pensamento com tantas coisas fúteis, com tantas coisas desnecessárias, com tantas coisas, meus amados irmãos, às vezes mais ruins, perniciosas, pecaminosas. E isto nos atrapalha tanto a nós silenciarmos para entrarmos em contato com Deus na nossa oração. Então, primeiramente, para amarmos a Deus com toda a nossa mente, é preciso ter, então, a nossa mente, o nosso pensamento totalmente voltado para Deus. Retirar do nosso pensamento tudo aquilo que é vão, tudo aquilo que é inútil. Nós devemos também, meus amados irmãos, sempre pensarmos em Deus. Amar a Deus com toda a nossa mente quer dizer isto, eu colocar sempre na minha vida o meu pensamento em Deus. Diz na vida de São Francisco de Sales, que alguém foi perguntá-lo se sucedia-lhe alguma vez que ele não pensasse, que ele parasse de pensar em Deus. Ele, com a sua simplicidade, ele vai dizer, coisa de um quarto de hora. Se esta pergunta, meus amados irmãos, fosse dirigida até nós, talvez nós pensamos em Deus somente 2 vezes ao dia, na nossa oração da manhã, a nossa oração da noite. Talvez, menos ainda, talvez só pensemos em Deus no domingo, onde vamos assistir à Santa Missa, cumprimos essa nossa obrigação. Talvez, meus amados irmãos, somos piores ainda, pensamos em Deus somente durante um mês, somente uma vez ao mês. Ou quem sabe, meus amados irmãos, quanto tempo nós não temos pensado em Deus. Que nós, meus amados irmãos, possamos mudar este nosso proceder. Quantas atitudes, situações no nosso dia, ocasiões para nós pensarmos em nosso Senhor. Assim faz espontaneamente quem ama uma criatura, e assim nós devemos fazer nós, se nós amamos nosso divino Pai e Criador. Quando nós amamos alguém,
nós sempre estamos pensando nesta pessoa. Assim deve ser a nossa atitude, meus amados irmãos, com relação a Deus. Se dizemos que nós amamos a Deus, devemos pensar sempre em Deus. Seguimos os exemplos dos santos. Deus demonstra o seu amor por nós, demonstra que Ele pensa diariamente em nós, que nós possamos retribuir com o nosso pensamento sempre a Ele. E é preciso também, meus amados irmãos, amar a nosso Senhor com toda a nossa mente. É preciso procurar conhecê-lo sempre mais e sempre melhor. E como nós conhecemos? Nós conhecemos pelo estudo do catecismo, nós conhecemos pela Sagrada Escritura, como eu disse no início da Santa Missa, a frase de São Jerônimo: desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Talvez nós nunca lemos o Evangelhos, as leituras mais fáceis para a nossa compreensão, que são as leituras do Novo Testamento. Talvez nunca pegamos a Sagrada Escritura para ler, para rezar. Deus nos fala tanto, Deus fala ao nosso coração, a palavra de Deus é atual. E assim nós conhecemos a Cristo, assim nós conhecemos o coração de Cristo. E ali, na Sagrada Escritura, nós conhecemos como nós devemos agir como cristãos. Amar a Deus com todo o nosso coração. Santo Agostinho, uma vez pregando ao seu povo em Hipona, depois de explicar a bondade de Deus, ele perguntou: haverá no mundo, ó irmãos, alguma coisa que não saberia santificar ao amor de Deus? Se de uma parte reunisses todos os tesouros, todos os prazeres, todos os bens do mundo, e tendo da outra parte Deus, fosses colocados na alternativa de perder um ou outro, ou os outros, que farias? E levanta uma pessoa da multidão que estava escutando, Santo Agostinho levanta e vai dizer: vão-se os bens da terra, mas fique-nos Deus. Aquele povo, meus amados irmãos, amava a Deus com todo o seu coração, pois amar alguém com todo o coração quer dizer preferi-lo a tudo e a todos. Interrogação, meus amados irmãos: será que nós amamos realmente a nosso Senhor com todo o nosso coração? Será que nós somos capazes de sempre escolher Deus? Se nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que nós não amamos a Deus com todo o nosso coração. Olhemos talvez nossas imperfeições, os nossos pecados, onde nós escolhemos o pecado, aquele prazer momentâneo, aquela satisfação própria, o meu egoísmo, em lugar de Deus. Deus não pode ser amado senão com este amor de exclusiva preferência, porque Ele vale mais do que qualquer outro bem. Que nós possamos, meus amados irmãos, ter esta atitude e pedimos esta graça ao nosso Senhor no dia de hoje, que eu possa amá-lo com todo o meu coração. Generosamente e livremente, eu quero sempre escolher Deus como essencial na minha vida, como o meu tudo. Amar a Deus com toda a minha mente, o meu entendimento, com todo o meu coração, e amar a Deus com todas as obras, como nosso Senhor mesmo vai nos dizer. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, meus amados irmãos, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia, amar a Deus com as nossas obras quer dizer isso. Eu escuto aquilo que Deus quer de mim, a sua vontade, e coloco em prática no meu dia a dia. Possamos amar a Deus com todas as minhas obras. Antes que o beato Giovanni Colombini, uma história, se convertesse, a sua mulher rezara muito para que o seu marido se convertesse e mudasse de vida. E Giovanni não era um homem de meias medidas, para ele era tudo ou nada. E quando ele voltou para Deus, quando ele se converteu, ele deu-se
a Deus com toda a inteireza do seu pensamento, do seu coração, de suas obras, ao ponto que sua mulher, ficando na sua mediocridade espiritual, não podia compreendê-lo. E ele vai perguntar para sua esposa: mas não estiveste a rezar para que eu me convertesse, para que eu mudasse de vida? E ela vai responder: sim, mas eu pedia que chovesse e não que viesse um dilúvio. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos a mesma atitude desta mulher. Nós somos medíocres para com Deus. Queremos ser bons, queremos amar sim a nosso Senhor, mas na medida do suficiente. Somente aquilo que me tira do inferno. Eu já não caindo no inferno, já está de boa valia, já está bom para mim. Mas não até o ponto de nós renunciarmos também a todas as comodidades e prazeres. Nós vemos então nesta atitude deste homem que se converteu, para ele era tudo ou nada. Ao se converter, ele se entregou totalmente a nosso Senhor. Para ele era para se dedicar totalmente a Deus, com todo o seu coração, com suas obras, com seu entendimento. Que nós possamos também pedir esta atitude e esta graça nossa nessa Santa Missa. Que nós possamos amar a Deus, não somente naquilo que é estritamente necessário, não somente o suficiente para não perder a minha alma, mas eu quero sempre fazer mais. Como nós escutamos também uma frase: a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. Não devemos colocar limites para o nosso amor com relação a Deus. Deus fez tudo por nós e nós devemos também ser capazes de fazermos tudo por nosso Senhor. Amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo. Conta na vida de São Paulino que ele, ao encontrar, chorando muito por causa que seu filho foi preso, era o seu único filho, e ela não tinha dinheiro para resgatá-lo da prisão, para tirá-lo da prisão. São Paulino, ele vai até esta mulher e vai se oferecer, dizendo: eu não tenho dinheiro nenhum aqui, somente tenho eu. Eu me ofereço para ser vendido, para que com esse dinheiro a senhora possa libertar o seu filho. E assim a mulher aceita esta proposta, a mãe aceita esta proposta, vende São Paulino para os escravos e assim liberta o seu filho. Vemos, meus amados irmãos, como era a atitude dos santos quando dizia respeito a amar o próximo. Eram capazes dos maiores sofrimentos, dos maiores sacrifícios. Se em favor do nosso próximo nós nunca formos capazes de padecer alguma coisa, nós não podemos dizer que nós amamos o nosso próximo. Nem sempre é possível nós termos a atitude de São Paulino, de nos entregarmos pelo outro. Mas quantos meios nós temos de ajudar o nosso próximo? Meios que nunca nós temos, talvez, ousado praticar. Primeiramente, meus amados irmãos, e o mais essencial é a nossa próximo, pelo seu próximo, dedicada à oração. Conta-se na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela ainda pequena, uma criança, sabendo que, ela ouvindo falar que tinha um grande criminoso chamado Pranzini, condenado à morte por horrendos crimes, e ela vendo que talvez este homem, se morresse deste modo, ele iria se perder, iria para o inferno, se condenar, ela começa a rezar por ele. E passado o dia da sentença, ela vai logo correr para ver no jornal qual era a notícia, e ali ela lê que este homem, Pranzini, não tinha recebido a absolvição, já tinha sido levado pelos carrascos para o seu suplício, para a sua morte, mas ali antes de morrer, o sacerdote que estava presente lhe oferece a cruz.
e ele beija esta cruz, beija as santíssimas chagas. A oração, meus amados irmãos, que pode salvar as almas, salvar o nosso próximo. Na nossa pequena experiência, meus amados irmãos, nós também podemos conhecer alguma pessoa que vive em pecados. Talvez seja uma pessoa da nossa família, seja uma pessoa do nosso convívio, do nosso lugar. Em vez de nós murmurarmos, de nós caluniarmos, de falarmos mal dessa pessoa, peçamos a Deus que use de misericórdia, que toque o seu coração e a converta. A oração é o primeiro auxílio que nós possamos dar ao nosso próximo. Que nós possamos ter sempre essa atitude, meus amados irmãos. Se nós amamos a Deus, se dizemos que amamos a Deus, devemos amar também o nosso próximo. E lembramos que prestamos um serviço não a uma pessoa deste mundo, mas ao próprio Jesus Cristo. Nosso Senhor mesmo nos fala: tudo que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que fizestes. O imperador Tito, à noite de todo o dia passado sem uma obra de misericórdia, ele exclamava tristamente: perdi um dia. E era um pagão. Quantos cristãos, chegando ao término da sua vida, deverão talvez dizer: perdi toda a minha vida. Que nós possamos, meus amados irmãos, com estas reflexões no dia de hoje, desta Santa Missa, da liturgia da Santa Missa, mudarmos sempre o nosso proceder, buscarmos a nossa santificação. E como nós alcançamos a santidade? Amando a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas obras, com toda a minha alma. E amar o meu próximo como nós nos amamos. E amar o próximo quer dizer nós rezarmos por eles, nós queremos também o seu bem, nós queremos a sua santificação. Nós sempre procurarmos no nosso dia, aproveitarmos as oportunidades para nós praticarmos obras de misericórdia, para que nós não possamos dizer, infelizmente, quando deixarmos este mundo, dizermos, talvez como Tito, o imperador: perdi todo o meu dia, e nós dizemos: perdi toda a minha vida, porque eu não pratiquei a caridade, porque eu não fiz o bem neste mundo, não fiz o bem para o meu próximo. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude a nos assemelharmos a nosso Senhor e a termos este coração generoso para amarmos a Deus e para amarmos o nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.